E aí, como é que anda a sua vida? Queria te fazer essa pergunta inicial para a gente pensar sobre isso hoje. De um assunto que tem permeado a minha mente, eu queria compartilhar com vocês. Eu venho, na verdade, pensando sobre algumas coisas e falando sobre elas no que diz respeito a hábitos e mudança de hábitos e aquilo que é necessário para nossas vidas. E esses dias eu me deparei com alguns pensamentos, diante até de algumas perguntas, mas o gatilho, a pergunta inicial, pessoal, foi quando eu li ali 1 Reis, capítulo 19. Eu já havia lido esse texto várias vezes. E eu queria compartilhar com você algo que possa servir como um tipo de sabedoria para a sua vida. Como é que está a sua vida? Na verdade, deixa eu te fazer uma outra pergunta, até que eu fiz juntamente com essa. Responda isso, faça uma autoanálise. Primeiro, como é que está a sua vida? Segundo, o que você está fazendo aqui, nesse momento assistindo esse vídeo? O que você está fazendo aí, onde você está? O profeta Elias, ele tinha realizado um feito extraordinário. O profeta Elias, ele tinha matado mais de 400 profetas de Baal e ele foi um instrumento para uma realização extraordinária, sobrenatural. Depois dá uma lida em capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Mas eu queria aplicar isso não só do feito espiritual, mas obviamente no emocional também. Elias, ele fez essa pergunta, essa indagação para a vida dele, a partir dessa pergunta de Deus para ele quando ele foi se esconder. Ele passou por diversas situações, ele caminhou um percurso gigantesco, mas ele teve medo. O texto vai dizer que ele teve medo e ele foi se esconder em uma caverna. E à medida que ele se escondeu ali, Deus se apresentou a ele e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Porque havia algumas coisas para ele fazer ainda. A resposta dele foi a seguinte, veja só, que ele teve medo, que ele tinha já feito diversas coisas, mas que ele iria morrer, assim como muitos já haviam morrido. E ele estava sozinho. Alguns estudiosos vão dizer que Elias teve uma depressão profunda, por isso que ele estava escondido ali. E aí, essa pergunta tem me trazido alguns questionamentos para que eu indague a minha vida. E eu queria que você fizesse isso com você. O que você está fazendo aqui agora, o que você está fazendo aí neste momento, o que você tem feito da sua vida, o que você tem feito com o que está nas suas mãos, o que foi colocado nas suas mãos, para quem você tem feito, como você tem feito, por que você tem feito. Veja que Elias, ele estava ali numa indagação, numa depressão, mas Deus não massageou ele. Não que eu estou dizendo que você deve ser duro com quem está passando por situações como essas, de forma alguma. Mas é interessante é que o que foi dado para ele foi mais responsabilidade, mais condições para ele fazer algumas coisas. Eu até anotei aqui, que Elias, ele se sentiu sozinho. Ele tem essa depressão, mas em resposta Deus dá para ele mais responsabilidade, dá a responsabilidade de ungir mais 2 reis e um profeta que iria suceder ele. Se assim não fosse na vida de Elias, ele continuaria se sentindo pena de si mesmo, se sentindo só, e não aprenderia que a dependência maior dele era de Deus, não de si mesmo, não da sua força, que foi Deus que tinha ajudado ele a matar os profetas de Baal. E aí, diante dessa pergunta que foi feita ali para ele, eu também me fiz: o que você está fazendo aqui, Fernando? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? É interessantíssimo que aí, depois de tudo isso, Deus se manifesta para ele de algumas formas e aí ele vai sair dali daquela caverna e vai continuar a jornada, a caminhada dele. E aí ele encontra o sucessor dele, ele encontra Eliseu. E olha só que interessante. Esse menino também, esse homem também, ele nos dá um exemplo maravilhoso do que fazer com a nossa vida e qual o sentido de nossas vidas.
ele foi encontrado, e no versículo 21 do capítulo 19, veja só, diz assim: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. A dependência dele, o sustento dele, a condição que ele tinha, ele deixou de lado. Na verdade, ele fez uso disso para demonstrar, para queimar e apresentar isso como uma forma de gratidão para aquelas pessoas, para que elas fizessem parte daquele momento. E ali ele mostrou que todo o sustento dele, toda a dependência dele dos meios naturais agora não era mais válido, que eram os sobrenaturais. E é isso que eu queria convidar você a fazer esse link, para que a gente, diante dessa pergunta, o que você está fazendo aqui, o que você tem feito com a sua vida, você possa não depender somente dos seus braços, não somente dos meios naturais, mas dos meios sobrenaturais, dos meios também emocionais. Elias esteve ali como seu terapeuta, o próprio Deus, para conversar, indagar com ele, para fazer essa autoanálise e reflexão e ser mostrado a partir da sua própria vida o que ele deveria fazer e o porquê ele deveria fazer, o que ele já tinha feito, o que era a sua vida. E eu espero que você pense sobre isso, que eu consiga, não que eu não, que você consiga a partir desses pensamentos, dessas falas aqui, refletir e responder essas perguntas que muitas vezes, sabe, pessoal, pergunta, ela é uma chave para nossas vidas. Muitas perguntas, mas se forem bem feitas e se a gente tiver coragem de responder, entendendo que muitas vezes as respostas não são aquilo que nos agrada, mas que com certeza, por mais simples que muitas perguntas sejam, as respostas, se forem sinceras, elas vão ser profundas e vão gerar uma transformação para a mudança de hábitos, para a mudança da minha mentalidade, para uma saúde mental, emocional, espiritual, de todas as formas. Eu preciso fazer perguntas sinceras para mim mesmo, coisas que muitas pessoas antigamente faziam, hoje a gente não faz mais, mas eu queria te convidar a partir desse vídeo a pensar sobre isso. Como é que está a sua vida? O que você tem feito com ela? Como você tem feito? Para quem você tem feito? Por que você tem feito? Se você for indagado sobre si mesmo, alguém te perguntar como é que você está, ou o que você está fazendo aí onde você está, tem uma resposta muito sincera dentro de você. E se as respostas que vierem não te agradarem, faça algo para mudar. Cresça 1% todos os dias nessa mudança, para que você e outras pessoas possam ser beneficiados por esse resultado. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilha ele, comenta alguma coisa para mim, algum insight. Se você não gostou, se você quer saber de alguma coisa a esse respeito voltado àquilo que um estudante de psicologia sabe ou tem aprendido, sobre aquilo que a teologia ensina, sobre se é possível ou não ter espiritualidade juntamente com a ciência, enfim. Eu queria te convidar a fazer isso, junto comigo a gente poder andar aí um pouco mais longe, né? E quero te agradecer por ter ficado até aqui. Desejo para você tudo de bom, um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.